Qual é o verdadeiro sacrifício a Deus segundo o salmista? Qual é o verdadeiro sacrifício a Deus segundo o salmista? Eu quero convidar você a abrir o livro de Salmos, né? Que é segundo o salmista, capítulo 51, do verso 15 ao verso 17, tá? Salmo 51, verso 15 ao verso 17. Diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não despreza, ó Deus. Olha que maravilha, irmãos. Qual que é o verdadeiro sacrifício do crente? O salmista está dizendo aqui. Qual é o verdadeiro sacrifício meu e seu? Quero dizer para você, irmãos, que Paulo, em Romanos, ele fala assim: nada que você for fazer por obras, por guardar a lei, por guardar os mandamentos, nada disso vai garantir a sua salvação. Nada, nada. O que vai garantir a sua salvação? Coração contrito, a fé em Cristo Jesus e a purificação das nossas vidas. Mas eu quero deixar um alerta aqui, porque mesmo que não for pelas obras, pelos sacrifícios que você faz, que vai garantir a sua salvação, mas quando você acredita em Jesus, quando você crê em Jesus, Paulo, ele fala muito bem, ele coloca muito bem isso. Ele fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, o perdão, a salvação de Jesus. Porém, eu, quando salvo, vou continuar pecando para superabundar a graça? De maneira alguma. Então, meus amados irmãos, quando a graça de Deus entra nos nossos corações, existe uma transformação gradual, uma santificação gradual. Eu quero dizer para você que é gradual, não é da noite para o dia, entendeu? Mas nós vamos aprendendo. Paulo, ele fala assim, olha, nós que conhecemos o evangelho, nós vamos de pouquinho a pouquinho. Primeiro é um leite, depois é uma papinha, depois nós vamos chegar na picanha, né? No churrasco. Mas antes disso, nós vamos indo se preparando. Então, meus amados irmãos, o salmista aqui, ele fala assim, ó: abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Sabe o que quer dizer isso? Não é você que louva, não é o seu dom de louvar, não é, porque eu canto muito bonito. Não. Se não for a presença de Deus na sua vida, se não for a vontade de Deus na sua vida, se não for o Espírito Santo de Deus na sua vida, se não for Deus colocando fôlego de vida em você, se não for Deus colocando a vontade de louvar, você não vai louvar. Mesmo que você tenha uma voz maravilhosa, mesmo que você tenha uma intuação maravilhosa para o canto do Senhor Jesus, se não tiver dependente de Deus, quebrantado diante de Deus, Deus não vai ouvir o seu louvor. Pode ter certeza. Olha, preste atenção nisso. Muita gente que canta excelentemente não está cantando para Deus. Está cantando para o inimigo, está cantando para o mundo e não está nem aí para as coisas de Deus. Então, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós, eu e você, somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos colocar em nosso coração esse coração quebrantado que o salmista fala. Porque não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não se deleita em holocaustos. Deus, ele não quer que você se sacrifique. Deus, ele não quer, jamais, né? Holocaustos também, né? Aqueles holocaustos que eram feitos, né? Sacrifícios de animais. Jesus Cristo já veio, irmão. Ele foi o último sacrifício, o último holocausto, tá? Então, tem muita gente que pensa que o evangelho é duro. Aqueles que nasceram na igreja mesmo, eu mesmo, já passei por isso, né? Você tem que se sacrificar.
Você tem que se sacrificar para servir a Cristo. Tem que doer para servir a Cristo. E a palavra de Deus fala que não é. Porque Deus ele não se compraz a sacrifício. Porque se fosse, ele colocaria, ele daria, o salmista daria. Davi daria sacrifícios para Cristo. Mas não é nisso que Jesus ele se compraz, que Deus ele se compraz. Ele se compraz no quê? Ele se alegra no quê, então? Ele se alegra no versículo 17. Em um coração quebrantado e contrito. Esse ele não despreza. Um coração quebrantado e contrito. Esse ele não despreza. Então, meus amados irmãos, preste atenção nisso daqui, ó. Preste atenção nisso daqui, ó. Deus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, mas ele rejeita sacrifícios, ele rejeita holocaustos. Não chega ao Senhor com um cheiro suave. Não chega. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se não está sendo para você a palavra de Deus leve, se não está sendo para você a palavra de Deus suave, é porque ainda tem o pouco do seu eu do seu coração. Ainda não somos totalmente convertidos. Ainda tem um pouco da minha vontade. Aí dói. Aí dói, irmão. Sabe por quê? Porque toda ofensa bate em mim. Todo o problema bate em mim. Toda a tribulação bate em mim. Toda a rejeição bate em mim. Porque não é Deus, é eu. É eu. Entende? Aí dói. Aí o jugo é difícil. Aí o fardo é pesado. Então, Deus, ele não quer sacrifício. Ele não quer que você se sacrifique. Mas ele quer que você se santifica. É diferente. Deus, ele quer que você se separe das coisas do mundo. Entende? Deus, ele vai te mostrar a bênção de honrar um pai. A bênção de honrar a mãe. Deus, ele vai te mostrar a bênção de honrar o Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai nos ensinando, nos capacitando, nos dando força. Quando nós vamos olhar, nós já estamos totalmente dependentes de Deus. Nós já estamos totalmente na dependência de Deus. Então Deus ele não quer seu sacrifício, Deus ele não quer o seu penor, Deus ele não quer que você faça holocausto, Deus ele não quer nada disso. Deus ele quer somente um coração obediente, quebrantado, reconhecendo que é um pecador e que nada tem e que é totalmente dependente dele. E ele vai fazer tudo na sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Esse é o verdadeiro sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. Negar o seu próprio eu, negar a sua própria vontade e guardar a palavra, a santa palavra de Deus. Amém?